Abra sua Bíblia mais uma vez no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, onde já fizemos a leitura, mas aqui vamos ler novamente a palavra do Senhor. São poucos versículos. Lucas 18, a partir do versículo 9, vamos ler o que diz a palavra de Deus para nós e que nesta noite, querendo o Senhor e com a sua graça, vamos trazer uma palavra para nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Graças a Deus. Queridos, esta parábola foi Jesus quem contou, e o próprio evangelista Lucas, ele nos diz que ele contou essa parábola por causa de algumas pessoas que confiavam muito em si mesmos, achavam que eram dignos, que eram justos e desprezavam os outros. E aí Jesus então resolveu contar esta parábola para ilustrar uma verdade essencial que o cristão deve conhecer muito bem, que é a questão da humildade ou do orgulho. Qual desses dois deve existir na vida do cristão, que nós vamos ver nesta noite? Certamente a palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. E é fundamental que nós aprendamos isso, queridos. Porque, de antemão, já posso adiantar, Deus gosta dos humildes, mas Deus não gosta dos orgulhosos. E se nós queremos, então, ter o favor de Deus, precisamos entender o que Ele quer de nós nesta noite. Antes de entrarmos no texto, vamos entender o que é humildade, o que é orgulho, conhecer o conceito dessas duas coisas. Humildade é uma atitude modesta ou de modesta autoestima. Alguém que se julga menos até do que se julga pouco, alguém que não se supervaloriza. É o oposto de ideias como arrogância, vaidade. Inclui coisas como gentileza, submissão. Isso é humildade. Quando nós olhamos para a humildade, entendemos que é este o sentimento que nos faz entender quem nós somos diante de Deus. Que nós somos pequenos, frágeis. É o que mantém a nossa consciência de que somos criaturas finitas, limitadas, e só Deus é realmente grande, só Deus realmente é aquele ser poderoso. Aí nós entendemos que um cristão autêntico, verdadeiro, ele precisa ser humilde, precisa humilhar-se, porque aquele que diz que é cristão, mas é orgulhoso, ele nem de fato conhece o Deus a quem ele serve. Porque quando nós olhamos quem é Deus, foi o que levou o salmista no Salmo 8 a dizer: Senhor, quando eu olho os céus, obra de tuas mãos, e aí eu olho o homem, eu penso, quem é o homem para que tu te lembres dele? Quem é este ser minúsculo, tão fraco, das criaturas mais frágeis que existe? Os irmãos sabem que muitos animais
um cavalo, até mesmo uma tartaruga, um peixe, mal nasce, já consegue se locomover, já consegue até se alimentar. E o homem, durante anos, ele vai depender de alguém que o alimente, que o leve dali para acolá, que atenda às suas necessidades básicas, porque ele não consegue fazer nem o mínimo por si mesmo. Que criatura frágil! Agora, como é que esta criatura tão frágil se julga tão importante? Melhor do que os outros, despreza os outros e confia em si mesmo. Então nós entendemos que o cristão precisa humilhar-se para ser um verdadeiro cristão. E o maior exemplo de humildade que nós temos é do Senhor Jesus. Jesus foi humilde, Jesus humilhou-se e nos deu um exemplo e disse que nós devíamos imitá-lo sendo humildes. Quando Jesus desceu do céu à terra, queridos, isso já foi um ato extremo de humilhação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus tivesse descido do céu e tivesse nascido num palácio todo feito de pedras preciosas, num berço de ouro cravejado de diamantes, ainda era uma humilhação comparado ao que ele tinha no céu. Mas ele não nasceu assim, ele nasceu numa humilde manjedoura. Durante a sua vida foi pobre, humilde. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E morreu da forma mais vergonhosa que o mundo antigo podia prover, que era a crucificação, uma morte lenta, dolorosa, pública. Ele humilhou-se até a morte. Então Jesus é o nosso exemplo de humildade. Ele declarou-se que era humilde e disse que nós também deveríamos ser. Ele diz, em Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E no capítulo 18, verso 4, Jesus toma um menino e diz, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mostrando que o crente deve ser alguém humilde, deve realmente humilhar-se para poder entrar no céu. Quando nós olhamos para a humildade, entendemos perfeitamente que essa deve ser a postura do cristão. Nós devemos ser humildes. O texto que nós lemos aqui, Jesus conta uma parábola. E ele fala de dois homens. Um deles é um fariseu. O fariseu era um conhecedor da lei. Era um homem que guardava a lei. Era um religioso. Era um homem que estava sempre orando, sempre jejuando, sempre lendo as Escrituras. Talvez para nós fosse exatamente o modelo de um crente ideal, de alguém que nós gostaríamos de ser. No entanto, o fariseu, infelizmente, guardava muito mais a aparência da religiosidade do que um coração realmente voltado para Deus. E aquele homem está no templo. E diz o texto que ele está em pé. E ele está orando. Mas o texto diz assim, ele orava de si para si mesmo. Ele orava consigo. Quer dizer que a oração dele não estava passando nem do teto. Ele estava orando para ele mesmo. Ele não estava falando com Deus. Ele estava dizendo a Deus quem ele era. Ele estava apregoando as suas virtudes para Deus. Como se Deus não soubesse. Como se ele precisasse que nós disséssemos quem somos. Deus conhece-nos por fora, por dentro. Até nós mesmos, às vezes, nos surpreendemos. Mas eu não sabia que eu era assim. Mas Deus sabia. Nós surpreendemos a nós mesmos, mas não surpreendemos a Deus. Aquele homem está se apresentando e ele diz, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Os roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Aí ele diz tudo o que ele faz. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo. Era um homem que se julgava justo diante de Deus.
porque orava, porque jejuava, porque dizimava, mas o seu coração era um coração cheio de orgulho, de vaidade. E ele se julgava melhor do que aquele outro, porque ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano era um coletor de impostos. Por que eles eram tão desconsiderados? Em primeiro lugar, é porque ele estava trabalhando para o inimigo. O Império Romano havia dominado a Palestina e agora cobrava impostos das pessoas. E o publicano geralmente era um judeu que resolveu trabalhar para Roma. E o pior de tudo é que muitos dos publicanos, assim como nós vamos ver no capítulo seguinte, 19, lá com Zaqueu, eles cobravam mais do que devia e ficava com a diferença. Então eram roubadores, injustos. É isso que o fariseu está acusando em relação ao publicano. No entanto, aquele homem, ele está de longe, ele não tem nem coragem de chegar perto do altar. Ele está de longe, ele diz, também não tem nem coragem de levantar os olhos, mas bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele diz: eu não sou nada, eu sou um pecador. E aí Jesus então diz: digo-vos que este, o publicano, é que desceu para casa justificado, e não aquele, o fariseu. Parece que Jesus está colocando as coisas de cabeça para baixo. Espere, o que jejuma, o que dá o dízimo, o que ora, esse voltou para casa sem ser justificado, e o pecador, esse é que voltou para casa declarado justo. Mas Jesus diz a razão para isso e ele encerra dizendo: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E aí nós vemos então que no texto aqui, queridos, nós temos dois verbos, duas ações ativas. Jesus diz: tem um que se humilha e tem outro que se exalta. Alguém pode escolher, então, se humilhar, ou pode escolher se exaltar. Mas quando você escolhe isso, aí então Jesus diz que tem duas ações passivas, que você não escolhe, mas que acontece com você. Ele diz: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então você escolhe o início, se você vai se exaltar ou vai se humilhar. Mas você não determina o final do caminho. Ele já está determinado. Se você escolher o caminho da humilhação, o final dele é a exaltação. Mas se você escolher o caminho do orgulho, da exaltação, o final dele será a humilhação. Você escolhe a primeira ação, mas a segunda já está determinada de acordo com a sua escolha. Jesus diz então: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí nós vemos então que a humilhação e o orgulho são escolhas que nós podemos fazer. Humildade, queridos, é uma questão de escolha. É um caminho que você decidiu trilhar. A cada momento na nossa vida, todos os dias, nós podemos decidir se vamos entrar pelo caminho da humilhação, da humildade, ou se vamos entrar pelo caminho do orgulho, da exaltação. Humildade, portanto, é um processo. Você está se humilhando a cada dia. Não é um estado como a gravidez. Eu estou humilde hoje. Não, você escolhe estar humilde ou se humilhar a cada dia. E aí Jesus vai dizer que dependendo da sua escolha, o que vai acontecer já está determinado. Nós devemos então escolher o caminho da humildade. Porque Deus manda que nós sejamos humildes. Eu acho interessante esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, que ele diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, que ele diz que nós devemos nos vestir, ou nos revestir de humildade.
Então, humildade aqui no entendimento de Pedro é como se fosse uma roupa que você escolhe para usar. Todo dia você vai lá no guarda-roupa da alma e você abre e tem uma roupa da humilhação e tem uma roupa da exaltação. Você escolhe qual vai usar. Se você vai andar como alguém que é humilde, andar com humildade, ou se vai andar com exaltação, com soberba. Agora é preciso já entender, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando a Bíblia diz que Deus resiste, quer dizer que Deus é contra o soberbo, que Deus empurra ele para trás. Alguém deve conhecer uma brincadeira que as crianças fazem, às vezes os adultos também, chamada cabo de guerra. Né? É uma corda e uma equipe fica de um lado e a outra equipe do outro e vão puxando para ver quem faz a outra equipe ultrapassar uma linha. Agora você imagine que nesse cabo de guerra o orgulhoso está de um lado e Deus está do outro. Por mais que ele faça força, Deus resiste a ele. Deus é contra ele. Agora, para um pouco para pensar, amado irmão, na nossa vida, quando a gente tem Deus empurrando, quando tem Deus nos favorecendo, Deus nos ajudando, ainda enfrentamos dificuldades, você imagine Deus empurrando a coisa para trás. Deus puxando a coisa para trás. Como é que nós poderemos ter algum sucesso nessa vida? No entanto, ao que se humilha, Deus dá graça. Graça é o seu favor imerecido. É aquele vento que faz inflar a vela e levar o barco em diante. É aquele empurrão que faz o carro andar, seguir adiante. É a graça de Deus e é disso que nós precisamos. Aleluia! Então Deus manda que nós sejamos humildes. Isto, irmãos, é um ato, é uma escolha, é algo que nós podemos fazer. Como uma roupa que nós escolhemos vestir, você pode escolher ser humilde. Porque todo mundo aqui hoje escolheu a roupa que vinha para a igreja. Você não entrou no quarto escuro, enfiou a mão dentro do guarda-roupa sem nem olhar e vestiu a primeira coisa que apareceu lá. E você pegou. Né? Ninguém fez isso. Vai que pega o pijama, vai que pega alguma coisa que não dava certo para vir para a igreja. Quando chegar aqui, meu Deus. Não, você escolheu a roupa. Da mesma forma, você pode escolher em cada momento da vida se você vai se humilhar, se você vai ser humilde ou se você vai entrar pelo caminho da exaltação. Agora, quando nós escolhemos o caminho da humildade, Deus determina o final, que é nos exaltar. Você só escolhe o começo, você se humilha ou você se exalta, mas Deus determina o final. Ninguém, queridos, será exaltado. Ninguém chegará a uma posição de destaque sem antes passar pelo caminho da humilhação. Porque aquele que é exaltado por Deus é porque ele já se humilhou. É porque ele foi humilde diante de Deus. Então que nós possamos nesta noite considerar que a humildade é o caminho de Deus para nós. É a escolha de Deus para nós. Mas vamos olhar um pouquinho o que é o orgulho. O que é ser orgulhoso? Orgulho é um sinônimo de altivez, de arrogância, de presunção, de vanglória. O orgulhoso é aquele homem que despreza os outros, que olha eles de cima para baixo. O orgulhoso é aquela pessoa que desconsidera todo mundo menos ele mesmo. Ele tem valor, ele é especial. Ele é alguém importante. Os outros, não. Literalmente, a palavra vem de uma expressão grega que diz aquele que se mostra por cima ou aquele que olha os outros por cima. É exatamente o caso desse fariseu. Ele está dizendo, eu não sou como esses outros homens. Eu sou melhor do que eles. Eu sou alguém especial. Eu sou alguém que merece o favor de Deus. Eu sou alguém que Deus ouve as orações, mas não esses outros homens aí. Réis mortais, eu sou melhor do que eles. Esse é o típico orgulhoso.
É alguém que se acha melhor. E por que Deus não gosta do orgulhoso? Porque o orgulho, irmãos, nasceu no diabo. O primeiro orgulhoso da história é Satanás. Satanás é o pai da mentira, também é o pai do orgulho. E quando alguém se coloca como orgulhoso, se faz, portanto, um imitador de Satanás. Lá em Isaías capítulo 14, um dos textos que é associado à figura do tentador, ele diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está Satanás, o Lúcifer, dizendo: eu vou subir ao céu, acima das estrelas. As estrelas que ele está dizendo aqui não são esses astros que nós vemos, porque ele já estava acima disso. As estrelas aqui são os anjos de Deus, que em diversos textos no Antigo Testamento, como em Jó, eles são referidos como estrelas. O que Satanás estava dizendo é: eu vou ser melhor do que todos os anjos. Eu vou estar acima de todas as criaturas celestiais. Vou colocar o meu trono do lado do trono de Deus. Eu vou ser igual ao Altíssimo. E, no entanto, a sequência do texto vai dizer: serás derrubado por terra. Serás lançado por terra. Porque ele se exaltou. E agora Deus vai tratar de humilhá-lo, porque a palavra não vai deixar de se cumprir. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então o orgulho, queridos, é a essência do pecado. A essência da criatura que se julga melhor do que os outros, que se julga até igual ou melhor a Deus. E, portanto, é um estado mental ante-Deus, que vai contra Deus, porque vai contra os seres que ele criou. Orgulho, portanto, é algo que Deus abomina. Deus não gosta do orgulhoso. A Bíblia diz que Deus atenta para o humilde, mas que ele não olha para o orgulhoso, porque Deus odeia a soberba. Deus não gosta do orgulho. Olha o que diz o texto de Salmo 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus não permite nem que ele se aproxime. Deus não tem comunhão com ele. Deus não tem intimidade com o orgulhoso. O texto de Tiago, capítulo 4, diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ele vai fazer coro com o texto que lemos de 1 Pedro, capítulo 5. Deus não gosta do soberbo. Ele quer que nós sejamos humildes. Ele abençoa os humildes, dá graça a eles. E a Bíblia é clara em dizer, queridos, a soberba trará a queda ao homem. Aquele que entra pelo caminho da soberba, pelo caminho da exaltação, ele fatalmente irá cair. Cair em desonra, cair em afronta, cair em miséria. Olha o que diz o escritor do livro de Provérbios: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ele mostra claramente que o caminho melhor é o caminho da humilhação, da humildade, e não o caminho do orgulho ou da soberba. E aí nós precisamos olhar para nós nesta noite. Precisamos sondar a nossa vida nesta noite, para saber se estamos no caminho da humilhação ou se estamos no caminho do orgulho. Porque alguém pode dizer: não, pastor, eu sou humilde. Alguém diz até assim: eu sou mais humilde do que todo mundo aqui. Aí já extrapolou completamente o conceito de humildade. Vamos sondar o nosso coração para ver se há orgulho nele. Há alguns sinais que nós podemos ver se somos humildes ou se somos orgulhosos.
A primeira coisa que nós precisamos sondar o nosso coração é para ver se cobramos ou desejamos ardentemente receber elogios ou reconhecimento dos homens. Porque isto é um sinal de orgulho. Algumas pessoas não conseguem simplesmente fazer alguma coisa sem receber um elogio. Se ele canta, quando volta para o banco já pergunta: e aí, gostou? Arrasei? Abalei? Se prega, já sai comentando lá fora: gostou da pregação? Essa mensagem é demais. Ou qualquer coisa que nós fazemos, irmãos, fazemos e cobramos a recompensa, o elogio, o reconhecimento dos homens. Às vezes alguém deixa até de fazer alguma coisa, porque não tem ninguém olhando para aplaudir. Deixa de fazer alguma coisa porque o pastor não está vendo, para depois recompensá-lo de alguma forma. Mas Deus é quem vê o que nós fazemos. Ele é que recompensa os nossos atos. Aleluia. Quando nós desejamos ardentemente o elogio, desejamos o aplauso dos homens, isto é um sinal de orgulho. E isso havia abundantemente nos fariseus. Eles oravam nas praças. Eles davam ofertas ou esmolas na frente de todo mundo. Eles jejuavam e ficavam com a cara triste na praça. Para quê? Para ser aplaudido pelos homens. Se nós desejamos o aplauso dos homens, vamos perder o aplauso do céu. E isto é um sinal de orgulho no nosso coração. Há outro sinal que nós precisamos olhar para nós e ver se há no nosso coração isto também. O orgulhoso se compara com os outros e se julga superior a eles. E é fácil, irmãos, dentro da religião, encontrarmos pessoas assim. Ah, não, eu venho todo culto, não perco o matutino, não falta um culto de doutrina. Aí esse irmão que só vem no domingo quer dizer que é mais crente do que eu. Ah, irmão, eu não falto um ensaio nesse conjunto. Ai desse conjunto se não fosse eu. Que eu não falto aqui. Quem sustenta esse conjunto sou eu. Eu canto melhor do que os outros. Só se botar outro para fazer o solo, vai dar uma coisa feia. Isso é comparar-se com os outros e se julgar melhor do que eles. E isso é um sinal de orgulho. Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Aleluia. Deus usa, irmãos, aleluia, a pessoa mais simples para fazer algo extraordinário. Deus pode salvar hoje o pregador de domingo. Aleluia. Deus pode salvar hoje a dirigente do ciclo de oração do ano que vem, o pastor seguinte que irá me substituir. Deus pode fazer isso. Aleluia. Ele não depende de nós, não precisa de nós. É por sua graça que nós estamos aqui ou fazemos qualquer coisa. Não é porque alguém vem menos à igreja, canta mais desafinado um pouco, ou tem menos experiência em alguma coisa, que nós somos melhores do que ele. Porque tudo é pela graça de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 20 tem uma história interessante, que é a história dos trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha. Diz que o pai de família, o dono da vinha, foi logo cedo e contratou umas pessoas para trabalhar. Depois, lá pelas 9 horas da manhã, ele foi lá e contratou mais umas. Aí depois, já no início da tarde, ou meio-dia, ele contratou outras. Depois, já faltando aí 1 hora para terminar o expediente, ele foi lá e contratou outras. E o salário para um dia de trabalho era 1 denário, ou 1 dinheiro. Quando chegou no final do dia, teve gente que trabalhou só 1 hora, teve gente que trabalhou o dia todo. Ele mandou começar a pagar pelos últimos, pelos que chegaram por último. E deu a eles um dinheiro, o pagamento de um dia, uma diária completa. Os primeiros disseram: então quando chegar a nossa vez, nós vamos receber mais. Mas quando chegou a vez deles, qual foi a surpresa? Receberam a mesma coisa. E disseram: como é que o Senhor fez isso? O Senhor nos igualou a esses homens. Olha o que diz o texto. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um.
E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles achavam que mereciam mais, porque tinham feito mais, porque tinham trabalhado mais. Mas eles receberam o que era digno, o que era justo, o que tinha sido acertado com eles. Mas o dono da vinha diz assim: eu posso fazer o que quiser do que é meu. E se eu quero abençoar esse outro? É mal aos teus olhos porque eu sou bom? É como se Deus estivesse dizendo assim: é da sua conta que eu quero abençoar esse daqui, que ele chegou agora, ele mal aceitou a Jesus, já quero que ele seja o regente do conjunto. É da sua conta que ele não tem nem 1 semana de crente, eu já batizei ele com o Espírito Santo e já dei o dom de profecia. É da sua conta? Porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. É a graça de Deus. É Ele quem faz. Então nós não podemos considerar-nos melhores, porque temos mais experiência, mais isso, mais aquilo. Tudo é Deus quem faz. Aleluia. Um sinal de orgulho que nós devemos sondar o nosso coração para ver se há nele. É quando nós nos alegramos com o erro alheio, ou ficamos tristes com o sucesso alheio. Porque tem crente que só a graça divina. Se o irmão foi promovido no emprego, ou se o irmão recebeu uma oferta grande, ele já está murmurando: mas como é que pode? Tanto que eu oro, esse camarada não vai nem para o ciclo de oração, e só recebe bênção, 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 e eu nada. Ou se o outro cai em desgraça, tá vendo aí? O pastor, em vez de dar o cargo a mim, foi dar esse daí. Olha aí, tá vendo? Eu disse. Deve confiar nas pessoas decentes, não em qualquer um que chega aqui. Ele está alegre porque o outro caiu, ou está triste porque o outro está crescendo. Mas a palavra de Deus nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. E aí eu pergunto: o que é mais fácil? É se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Alguém disse: é mais fácil se alegrar com os que se alegram. É nada, irmão. É não. Porque alegrar com os que se alegram é você estar participando do culto de ação de graça do irmão porque ele foi promovido, embora você foi demitido. É você estar dando glória a Jesus porque o irmão trocou de carro e até a sua bicicleta levaram. Alegrar-se com os que se alegram. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que Deus é bom e tem abençoado aquela pessoa, aquele irmão. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Quando Deus nos coloca em situações de prova, ou porque Ele quer nos aperfeiçoar, ou porque nós escolhemos antes o caminho da exaltação e agora estamos chegando ao final dele, que é a humilhação. Mas se nós ficamos alegres porque o irmão caiu, ou ficamos tristes porque ele está crescendo, isto é um sinal verdadeiro de orgulho no nosso coração. Queríamos que fosse nós. Queríamos que a bênção chegasse somente para nós. Isto é um sinal de orgulho. E ainda o orgulhoso não sabe lidar com críticas. Se você diz assim: irmão, o hino ficou bom, mas lá vem você. Tudo você critica. Só quer, você que sabe cantar, não sabe lidar com críticas. Irmão, não seria melhor se você... Irmão, deixa que eu sei fazer. Não gosto que ninguém se meta nisso, não. Então é porque você faz melhor do que todos os outros? É porque você sabe a maneira melhor de fazer a coisa? Todos nós podemos receber uma ajuda, uma orientação, um conselho. E quando nós recebemos uma crítica, sabe o que devemos fazer? Devemos olhar. Será que o irmão está certo? Deixa eu verificar. Não, ele não está certo. Ele está criticando, mas é porque ele não está entendendo, ele não está vendo o outro lado da história. Então aquilo vai confirmar a minha posição. Mas e se ele estiver certo? Se ele estiver vendo o que eu não vi? Ele está, na realidade, me ajudando com a sua crítica. Essas coisas, irmãos,
São alguns sinais de orgulho que nós devemos vasculhar o nosso coração nesta noite para ver se há esse tipo de coisa nele. Porque se há, nós estamos no caminho da exaltação, estamos nos orgulhando, nos vangloriando e Deus certamente abaterá aquele que estiver neste caminho. Então nós precisamos definir hoje se vamos entrar pelo caminho da humilhação ou se vamos entrar pelo caminho da exaltação. Mas a Bíblia já diz que diante da honra vai a humildade. Aquele que se humilha, ele será honrado, ele será abençoado. Diz o texto de Provérbios 15:33 e também em 18:12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado irmão. Deus quer exaltar os seus filhos. Deus quer exaltar os seus filhos. Qual é o pai que não quer que o filho esteja bem? Tem algum pai que quando o menino nasce já diz assim, esse aqui vai ser ladrão, esse vai ser vagabundo, esse daqui eu vou criar para ser vagabundo. Não, nenhum pai quer isso. O pai diz, esse aqui eu quero que seja um profissional como eu. Ou quem sabe até tenha outra profissão melhor. Esse aqui eu vou fazer dele um médico, um advogado, um engenheiro. Ou eu quero que ele seja um bom pescador, eu quero que ele seja o melhor marceneiro daqui. Mas todo pai quer que o filho esteja bem. E será que o Pai Celestial também não quer que os seus filhos estejam bem? Deus quer que você seja um homem e uma mulher abençoados. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você esteja em honra. Deus quer lhe exaltar. Mas o caminho para isto é o caminho da humilhação. Aleluia. Ninguém será exaltado se não entrar pelo caminho da humilhação. Ser exaltado é o ápice do que Deus quer para você. Mas para isso, você precisa se humilhar. E Jesus é o nosso exemplo nisso. Há um ditado popular completamente equivocado. O ditado diz assim, os humilhados serão exaltados. Certamente você já ouviu ou já disse isso. Mas não é isso que o texto bíblico está afirmando. Não são os humilhados, mas sim os que se humilham, que serão exaltados. Às vezes o irmão lá no trabalho tem o nariz empinado, desconsidera os outros, acha que é melhor que todo mundo, aí começa a receber uma prensa do patrão, aí chega aqui e diz, irmão, ore por mim, porque meu patrão está me perseguindo. Mas não tem nada não, porque os humilhados serão exaltados. Já começa a pensar num sabor de mel ou alguma coisa parecida. Mas não é esse o caminho que o texto bíblico aponta para nós, irmãos. Não é aquele que foi humilhado pelos outros. Aquele que será exaltado por Deus é aquele que se humilha a si mesmo. O patrão está lhe perseguindo, se humilhe, seja obediente, seja submisso. Alguém está dizendo que você não pode, não tem, vá lá. Seja essa pessoa humilde e Deus vai lhe exaltar. Então os humilhados não serão exaltados. Eu digo que eles já foram exaltados. Eles se exaltaram lá atrás. E agora eles estão sendo humilhados. Porque é isso que a Bíblia diz que vai acontecer com todo aquele que se exalta. E aí nós precisamos então entrar pelo caminho da humildade. E da verdadeira humildade. Existe uma falsa humildade. Alguém que acha que ser humilde é se rebaixar diante dos outros. Ele chega aqui para pregar e diz, irmão, eu estou aqui, mas quem sou eu para pregar diante de tantos irmãos? Não é que todo que diga isso esteja sendo orgulhoso, mas tem uns que estão dizendo isso só para alguém dizer, que é isso, rapaz, você é um pregadorzão. Irmão, eu vou cantar aqui, mas eu estou até sem jeito diante de tantas vozes bonitas aqui. E muitas vezes o que a pessoa está querendo é que alguém diga, não, minha irmã, que é isso? A sua voz é maravilhosa. Isso é falsa humildade.
Há aquele também que não acredita em seu real valor. Acha que não pode nada, que não tem valor de nada, que não é ninguém. Ser humilde é reconhecer quem você é, sem querer ser mais do que realmente é. Mas também não precisa ser capacho e dizer que não pode nada, que não é ninguém. Porque você também tem valor perante Deus. Alguém pensa que humildade tem a ver com a aparência. Aí bota aquela chinelinha já vencida, aquela roupinha já recalchutada e diz, eu sou tão humilde. Mas às vezes a roupa está rasgada, mas o nariz está empinado. Por fora é humilde, mas se orgulha de ser mais humilde do que os outros. Essa não é a verdadeira humildade. A pessoa pode estar vestindo a melhor roupa, pode estar num sapato de cromo alemão, na roupa de marca mais cara que tiver, pode estar naquela sandália extraordinária que chama a atenção de todo mundo, mas ter um coração humilde, pronto a servir, pronto a considerar os outros, pronto a fazer aquilo que precisa para ajudar alguém. A humildade não é questão de aparência, irmãos, é uma questão de coração, do interior de alguém que se considera menos, de que se considera alguém inferior e não superior aos outros, independentemente da sua aparência. Há alguns, infelizmente, que são falsos humildes, que se dizem espirituais, apenas na aparência. Eram assim os fariseus. Ele jejua toda semana 2 vezes. Ele ora na praça. E tem gente, às vezes, que tem essa falsa aparência espiritual. Irmão, ore por mim. Eu sou um homem que Deus usa, uma mulher que Deus usa, mas eu pago um preço muito alto. Olha, toda madrugada eu estou lá orando. Ele está, na realidade, se exaltando, dizendo que é uma pessoa de oração e disso e daquilo. Jesus disse, vai orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai Celestial em secreto, que Ele te vê em secreto e Ele te recompensará. Não precisa contar, irmãos. Não precisa dizer que a mensagem que você está pregando aqui, Deus lhe deu de madrugada, depois de 15 dias de jejum. Não precisa dizer que o texto que você está lendo aqui foi um anjo que trouxe do céu numa placa de ouro e ele mostrou. Não precisa dizer, ainda que tenha sido. Isto é orgulho transformado em falsa humildade. Nós, então, precisamos buscar a humildade. O caminho para a humildade é o caminho da submissão voluntária. Submissão àqueles que nós consideramos como autoridade. Aos patrões no trabalho, aos pais em casa, os filhos, aos esposos, às mulheres, aos anciãos, aos líderes espirituais. A submissão voluntária é o caminho da exaltação. Já lemos Pedro no capítulo 5, no capítulo 2 ele também diz, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Submissão é o caminho da humilhação. Saber o seu lugar no corpo de Cristo. Não querer ser mais do que é, mas realmente usar o que Deus lhe deu para a sua glória. Ser realista quanto à sua capacidade de fazer algo. A Bíblia diz, queridos, que aquele que cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que acha que é a última Coca-Cola gelada do deserto, os furinhos da creme crack, e você não é lá essa coisa toda. Nós precisamos considerar quem nós realmente somos. Ter cuidado com a bajulação. Com alguém que fica querendo dizer que você é. Quando chegar querendo encher muito a sua bola, diga para ele, vá devagar com o andor, que o santo aqui é de barro. Se cair, quebra. Não viver do passado. Existem alguns orgulhosos, que eu chamo de orgulhosos com data vencida. Porque ele diz assim, no meu tempo era melhor do que esse povo de hoje.
Ah, essa mocidade de hoje não ora não, mas eu, quando era jovem... Ah, esse povo de hoje não sabe pregar não, mas no meu tempo... Quer dizer que hoje ele não é mais superior, mas na época passada ele foi. Irmãos, o passado ninguém pode avaliar em relação ao futuro, porque os tempos são outros. É bem verdade que se você gostava de orar quando era jovem, então estimule essa juventude para orar, porque é preciso orar. Se você gostava de evangelizar quando era jovem, estimule essa juventude a evangelizar, porque é a missão da igreja. Mas não ache que você era melhor do que os de hoje, porque hoje os tempos são outros. Hoje os tempos são outros, mas o Deus que usa as pessoas é o mesmo, Ele usa cada um no seu tempo, como Ele quer. É preciso saber ouvir, valorizar as pessoas para entrarmos pelo caminho da humildade. Se nós não formos humildes, nós não queremos ser seguidores, porque o orgulhoso só quer ser chefe. Se nós não formos humildes, nós não buscaremos aprender, porque o orgulhoso acha que sabe somente ensinar, não tem mais o que aprender. Se não for humilde, não vamos reconhecer nossos defeitos e nem aceitaremos correção. O orgulhoso acha que é perfeito, que não precisa de ninguém lhe consertando nada. Se não formos humildes, não perdoaremos o erro dos outros. Porque o orgulhoso rapidamente fica ofendido. Ninguém pode dizer tantinho assim que ele já está machucado. Mas ele é muito lento para perdoar, porque ele acha que os outros é que são muito sensíveis e com qualquer coisa ficam magoados. Nós precisamos então, queridos, ser humildes a cada dia. Só que diz que a humildade é uma virtude humilde. Quem diz que tem é porque nunca teve. Quem diz que é humilde é porque nunca foi. Agora, aquele que tem certeza que não é, muitas vezes é realmente humilde. Quem se vangloria da sua humildade nunca tem. Todos nós precisamos entrar pelo caminho da humildade. E especialmente, eu quero dizer aqui uma palavra especial para você que tem dons, talentos, habilidades na casa de Deus. Cuidado com o orgulho. Se você canta e canta bem, procure cantar cada vez melhor. Se você toca, se você procura se esforçar para fazer o seu melhor, se você prega, se você organiza, se você lidera, se você tem dons e talentos, cuidado com o orgulho. Foi isso que derrubou um querubim. Imagina o que faz com um homem, com uma mulher. E se você tem habilidades, o diabo vai querer colocar o orgulho no seu coração. Vai querer fazer você acreditar que você é melhor do que os outros, que você merecia mais, que você já era para ter um cargo melhor, que você já era para estar em tal lugar. Tenha cuidado com isso, porque Deus não se agrada dos orgulhosos. Mas o diabo gosta muito deles. Eu gosto de um texto, vou encerrando já com um texto do escritor C.S. Lewis, que ele diz assim: o diabo se contenta em ver você se tornando casto, corajoso e controlado. Você é aquela pessoa que não anda fazendo nada errado por aí, tem coragem de fazer as coisas, não tem aqueles picos de querer bater em ninguém. É uma pessoa casta, virtuosa, não faz coisas erradas por aí. Ele diz, o diabo vai permitir isso aí, ele vai até gostar disso aí, desde que ele consiga instaurar em você a ditadura do orgulho o tempo todo. Da mesma maneira que ele ficaria contente em ver você curado de um resfriado, para substituí-lo por um câncer. Porque o orgulho é um câncer que corrói a alma, que destrói o indivíduo. O orgulho é o ninho no qual todos os outros pecados são chocados. Os orgulhosos não conseguem se relacionar bem com as pessoas, porque estão sempre olhando os outros de cima para baixo. Mas os humildes certamente podem manter bons relacionamentos, porque consideram os outros melhores do que a si mesmo. E, portanto, têm interesse em se aproximar de qualquer pessoa, porque acha que pode aprender alguma coisa dela. Que Deus nos ajude, então, queridos, a sermos humildes e não orgulhosos. Que Deus nos ajude a sondar o nosso coração nesta noite.
E Deus nos ajude a verificar a nossa alma nesta noite. E se você identificar algum sinal de orgulho, no nome de Jesus, leve isso até a cruz. Aleluia. Lance fora isso. Entre pelo caminho da humilhação. Porque se você se humilhar, não é os outros lhe humilharem. Se você se humilhar, Deus vai lhe exaltar. Aleluia. Se você entrar pelo caminho da humilhação, o final já está determinado. Deus vai colocar você numa posição de destaque. Deus vai levantar você para fazer uma grande obra. Deus vai colocar você numa posição que todos desejam estar ali, mas não sabem que o caminho para chegar lá é o caminho daquele que se humilhou, daquele que aceitou fazer menos do que podia, daquele que aceitou um cargo inferior àquilo que ele realmente podia fazer. Este é o caminho da humilhação, mas Deus é quem vai exaltar aquele que entra por este caminho. Foi Jesus quem disse: o fariseu que se exaltou, desceu para casa, não foi justificado. Mas o publicano que disse: eu sou um pecador, Deus, não mereço nada, tem misericórdia de mim, esse voltou para casa justificado. Se você quer voltar para casa hoje, justificado por Deus, escolha o caminho da humilhação. Humilhe-se perante Deus. Siga o caminho da humilhação cada dia. Deus vai lhe exaltar. Deus vai fazer você ser alguém grande, aleluia, para fazer coisas grandes. Mas o homem que é grande só na posição que Deus lhe coloca. Mas por dentro ele continua sendo pequeno, humilde, porque sabe que tudo só é pela graça de nosso Deus.